Irmãos, eu quero ler a palavra de Deus com vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre um assunto muito sério. E todo assunto bíblico é sério, obviamente. Mas hoje nós vamos falar sobre, acho que alguns irmãos devem ter recebido uma mensagem que eu mandei para vocês, sobre o perigo de amar o presente século. Nós estamos vivendo, irmãos, em dias que a atração da igreja pelo mundo se tornou uma coisa fenomenal. A igreja está atraída pelo mundo. A igreja, ela tem olhado para o mundo com olhos apaixonados. E isso está trazendo um problema para as gerações futuras. E qual que é o problema? Qual necessariamente é o problema? O problema é que as gerações futuras vão se acostumar a isso e vão achar que isso é normal. Por quê? Eu falo porque eu já tenho 42 anos de crente. Eu tenho 42 anos de crente e sei como foi toda esta caminhada da igreja desde a década de 70 até agora. Eu sei como foi. Eu posso detalhar para vocês como foi a caminhada da igreja da década de 70 para cá. Cada década, qual era a sua característica. E o que nós temos hoje já é uma geração de crentes que acha que muita coisa é normal. E se nós não preservarmos a sã doutrina, se nós não preservarmos a palavra da vida, se nós não preservarmos a santidade da presença de Deus, nós vamos chegar em um ponto em que igreja e mundo estarão amalgamados, misturados, uma mistura homogênea, de luz com trevas, algo impossível, mas que a igreja está tentando fazer essa caminhada. Eu quero contextualizar os irmãos sobre a situação do homem que escreveu esta carta aqui. O apóstolo Paulo, ele está em sua segunda prisão, quando está escrevendo a segunda carta a Timóteo. Ele está na sua segunda prisão e ele sabe de algumas verdades. Primeira verdade que ele sabe, ele vai sair dali para a guilhotina. Ele não vai sair dali como saiu na primeira vez. Em Atos 28, os irmãos que leem a Bíblia, eu acho que vocês já leram Atos, quando você lê o livro de Atos, você vê que ele termina no capítulo 28 com Paulo preso em sua própria casa, que ele havia alugado em Roma. Naquela prisão ali, ele escreveu a carta aos Colossenses, aos Efésios, Filipenses e Filemon, quando ele estava preso ali na primeira prisão. Mas agora Paulo está preso pela segunda vez e ele sabe que esta segunda prisão lhe convida a sair para a morte. Ele não vai sair mais para a liberdade como saiu da primeira vez. Ele diz aí no verso 6, se os irmãos olharem, capítulo 4, verso 6, ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. O que é libação? Libação era uma oferta de derramamento de vinho, que era feito sobre um sacrifício que chamava-se sacrifício diário. Todos os dias tinha um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde. Quando se derramava um vinho sobre este sacrifício diário, chamava-se libação. Paulo usa esta figura, ou esta oferta de derramamento de vinho, como uma figura de linguagem para o seu sangue que seria derramado, como era derramado aquele vinho nas ofertas diárias. Ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Lá em Êxodo 29, 40 e 41, está escrito sobre esta lei. Paulo está dizendo: minha vida será derramada em oferta agradável ao Senhor. O apóstolo não tem medo, ele foi corajoso o tempo todo. Você não vê jamais um Paulo covarde na Bíblia. Você não vê um Paulo covarde, você o vê sempre fiel ao seu general e jamais se recusou
de qualquer que fosse o desafio, exceto se ele fosse impedido pelo Espírito Santo. Os irmãos lembram de uma referência, se é que vocês leem a Bíblia em Atos? A Bíblia em Atos está escrito no capítulo 16, versículos 6 e 7, que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho em 2 cidades. Se não fosse o Espírito Santo impedir, nada mais impedia Paulo. Nós não sabemos por que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho nessas 2 cidades. Mas às vezes eu brinco com os irmãos aqui na igreja e digo para os irmãos assim, que Paulo tinha que ser impedido de pregar o Evangelho, porque senão Jesus ia ter que voltar antes da hora. Jesus ia ter que voltar antes da hora, porque Jesus disse em Mateus 24, versículo 14, ele fala: e o Evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho, então virá o fim. Paulo sozinho estava pregando o Evangelho para todas as nações. Aí Jesus falou: para esse homem, senão eu vou ter que voltar antes da hora. Paulo sozinho anunciou o Evangelho a 70% do mundo de sua época. Imagina, sozinho pregou para 70% do mundo de sua época. E a igreja de hoje, com aproximadamente 3 bilhões de cristãos, 2,2 bilhões de cristãos, ela não consegue pregar o Evangelho para todo mundo. Se um crente, um cristão, pregasse o Evangelho para 3 pessoas, cada cristão, para 3 pessoas diferentes, o mundo inteiro seria evangelizado. E nós não conseguimos. E Jesus teve que pará-lo. Então ele jamais foi covarde. Ele sempre foi um homem que estava batalhando pelo Evangelho. E ele sabe que o Evangelho tem que continuar independente dele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Repito, eu tenho 42 anos de crente e algumas vezes já pelejei muito pelo Evangelho do Senhor, outras vezes fui covarde, renunciei, nunca desviei, nunca saí da presença de Deus, mas já me recuei da batalha, outras vezes fui ofensivo, já tive batalhas espirituais terríveis, 5 anos expulsando demônios praticamente todos os dias. Eu tive várias experiências no ministério. Mas nós estamos falando de um homem chamado Paulo. Nós estamos falando de um homem que, quando olhava para o momento da igreja, ele se preocupava. Ele dizia o seguinte, ele devia pensar o seguinte: como vai fazer? Eu sou um grande batalhador, um grande guerreiro pelo poder do Evangelho, pela proclamação do Evangelho, e estou perto de morrer. O que vai ser? O que vai ser do Evangelho? Eu tenho certeza que esta era uma preocupação legítima do apóstolo, porque na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala a partir do verso 22, de quantas lutas ele enfrentou. Todo mundo fica perguntando, qual era o espinho na carne de Paulo? Capítulo 12, só você ler o capítulo 11, você vai ver. Naufrágios, fome, nudez, perigos, espadas. Se você fosse viajar de barco naquela época, pegasse um barco que Paulo não estava, porque todo barco que ele pegava naufragava. Imagine se ele viajasse de avião, né? Naquela época. Você podia verificar que Paulo tinha marcas de varadas, de chibatadas. Ele fala, 5 vezes eu apanhei dos judeus recebendo açoites. Os judeus batiam, eles davam açoites nos seus homens punidos, seus prisioneiros lá, 39 chibatadas. A lei falava 40, mas eles ficavam com medo de errar e exceder, vamos bater só 39. Então, Paulo disse, 5 vezes eu tomei, ou seja, 195 chibatadas. Ele apanhou com varas, ele foi surrado com varas, ele ficou preso em Filipos, naqueles troncos, onde mãos e pés ficam presos juntos, naquela posição horrível. O apóstolo Paulo sofria perseguição de judeus, sofria perseguição de gentil. O apóstolo Paulo sofria calúnias de falsos apóstolos. Apóstolo Paulo, depois que ele conta de tudo que ele sofria, ele fala bem no final assim, além de tudo isso, ainda tem em mim a preocupação com todas as igrejas. Ele tinha também um espinho interno. Ele tinha um espinho na carne e um espinho no espírito. Então eu tenho certeza que Paulo se preocupava, eu estou indo para a morte, o que será do Evangelho? Ele roga a Timóteo lá, no capítulo 2 ele fala,
Ele fala assim: o que você aprendeu de mim, confia a homens fiéis que sejam idôneos para transmitir a outros. Capítulo 2, verso 2, ele fala isso. Irmãos, o apóstolo tinha uma imensa preocupação em que o evangelho continuasse até a vinda do nosso Senhor Jesus, são, puro, sem nenhuma mistura. E este homem está caminhando para a morte. O homem que mais trabalhou pelo evangelho de Cristo, agora ele tem que se despedir desse trabalho como faz um soldado vitorioso. Ele diz no verso 7 que ele era como um soldado, como um atleta perseverante e como um mordomo fiel. Capítulo 4, verso 7, ele fala: combati o bom combate. Ele se compara a um soldado. Ele fala: completei a carreira. Ele se compara a um atleta. E ele diz: e guardei a fé. Ele se compara a um mordomo. Ele diz assim: se o Senhor da obra olhar para mim, ele vai me encontrar fiel. É isso que Paulo está dizendo. Agora, o que lhe aguarda é o quê? É sua recompensa. Apesar dele saber no verso 6 que a cabeça dele vai rolar, no verso 8 ele diz que a recompensa, que a coroa da justiça está lhe aguardando. E ele diz: não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo chama Timóteo, seu filho na fé, aí no verso 9 ele fala: procura vir ter comigo depressa. A prisão que Paulo estava, ele queria ver Timóteo antes de morrer, porque a prisão que ele estava era como um calabouço, algo frio, escuro e sujo. E Paulo queria que Timóteo o visse naquela situação. Ele diz assim, no capítulo 2, ele fala para Timóteo: não se envergonhe das minhas cadeias, glorifique nela. Eu sou prisioneiro de Cristo, não tenha vergonha disto. Olha, eu acho que se está saindo algum filme aí de um bispo, né? Nada a perder. Número 2. É o 2 agora. Nada a perder, número 2. E aí, todos sabem, ele foi preso. Então, vamos nos gloriar disso, porque o nosso bispo foi preso. Preso por charlatanismo. É motivo de glória? Pedro fala assim: não se glorie nisso. Se você sofrer porque está falando mal dos outros, se você sofrer porque deve aos outros, não tem glória nenhuma. Mas se você sofre por amor a Cristo, então glorifique a Deus nessa parte. O apóstolo Paulo sofria por amor ao Evangelho, não era por trambique. Ele não era trambiqueiro. Ele era um homem que pregava a verdade e por isso ele era preso. Então ele chama Timóteo, ele diz: Timóteo, venha me ver. Eu quero que você venha me ver. Porque lá no capítulo 1, verso 6, ele diz para Timóteo: eu não quero que você seja um homem covarde, que você tenha temor. Eu quero que você tenha poder, amor e moderação. E ele fala: vem ter comigo depressa, vem ver como eu estou. Então, os irmãos veem no contexto que Paulo pede para trazer a capa, né? Ele estava com frio, o inverno ia chegar, conforme o verso 21 nos fala. Ele diz também: traga meus papiros, meus livros. Aí no grego o livro é papiros, e pergaminhos são aqueles feitos com couro de boi, né? E Paulo está dizendo: traga isto para mim, mas eu quero que você venha. E ele fala: vem depressa. Mas por quê? A razão disso é porque muitos companheiros de Paulo haviam tomado diversos rumos, uns para o ministério, outros missionários, alguns eram pastores, tiveram que ir embora. Paulo, vou deixar você preso aqui, tá bom? Vou cuidar de uma igreja, pode ir. Agora, teve um caso de um homem chamado Demas. Ele não abandonou Paulo porque ia para a missão. Ele não abandonou Paulo porque ia ser pastor de uma igreja. Ele abandonou Paulo porque amou o presente século. Ele deixou Paulo naquela situação. Não sabemos muitos motivos disto. Ele era um dos cooperadores de Paulo. Se você ler a carta, ou só o verso 24 da carta que ele escreve a Filemon, você vai ver Paulo dizendo assim, no verso 24, ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E também, quando Paulo estava preso a primeira vez, ele fala sobre Demas em Colossenses, capítulo 4, verso 14, Paulo diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Aqui Paulo
só cita o nome, não dá nenhum adjetivo para Demas, porque já estava antevendo o seu comportamento. Mas em 2 Timóteo, na segunda prisão de Paulo, é que ele expõe a figura de Demas. Ele diz: este cara me abandonou, ele amou o presente século e me abandonou. Vejamos então as etapas da vida deste homem. Primeira coisa, o que nós vamos ver na vida de Demas é que ele era um trabalhador, ele era um colaborador espiritual do apóstolo Paulo. Aí mesmo, ou lá em Filemão, se é que você não tenha voltado lá para Colossenses, em Filemão 24, nós lemos aquele versículo que disse: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. Paulo chama, ou aliás, meus cooperadores, meus cooperadores. Paulo chama Demas de cooperador. Os irmãos querem saber, a palavra grega para esta função, cooperador, que Paulo está usando, é a palavra sinergos, ou sinergia. É a palavra que significa aquele que se esforça juntamente com outro. Na igreja calvinista, como a nossa, se conhece esta palavra, sinergismo e monergismo. Monergismo é quando apenas um trabalha. Por exemplo, Deus trabalha em sua salvação, na minha salvação, só Deus trabalha. Então a salvação é monergística, o trabalho é de um só, monos no grego. Quando se diz o trabalho é sinergístico, é porque existe companheirismo, existe cooperação, e na salvação nós não cooperamos com Deus. Deus é que nos salva, Deus é que faz toda a obra salvífica em nós, e nós apenas reagimos a esta obra salvífica que Deus opera. Mas na obra de Deus, no reino de Deus, nós trabalhamos sinergisticamente, auxiliando uns aos outros no reino de Deus. E é esta palavra que Paulo usa. Existem outras palavras para designar obreiros, como diáconos, presbíteros, bispos, apóstolos, mas Paulo chama Demas de sinergos, que quer dizer um cooperador, junto com Marcos, junto com Aristarco e Lucas, homens que de fato ajudaram muito o apóstolo Paulo. Lucas, para os irmãos terem uma ideia, era médico, e nessa última carta que Paulo escreve antes de sua morte, é o único homem que está com ele na prisão. Lucas está ali para atender às necessidades da saúde física do apóstolo. Ele diz isto, ele diz: só Lucas está comigo. Mas nós vemos que Demas era um destes companheiros. E aqui em Filemão, como nós lemos no verso 24, Filemão era um membro importante da igreja em Colossos. Por isso Paulo repete o nome de Demas, tanto em Filemão, como também na carta aos Colossenses, como nós já vimos, capítulo 4, verso 14. Isso indica que ele era um homem muito conhecido na cidade de Colossos e muito trabalhador na igreja. Paulo não daria este nome. Paulo poderia até usar a palavra diácono, porque para vários companheiros de Paulo ele usa, inclusive Epafrodito, Paulo chama Epafrodito de diácono, que a nossa Bíblia traduz como ministro. Mas aqui Paulo faz questão de colocar esta palavra, sinergos, que quer dizer um cooperador, um cara que trabalha junto. Ele está comigo no trabalho da seara de Deus. Meus irmãos, preste atenção que de fato há pessoas que começam muito bem na obra de Deus. São de fato obreiros. São pessoas que ajudam muito enquanto estão presentes. Todo pastor conhece gente assim. E Paulo está escrevendo esta carta a Timóteo como um velho pastor, um experiente apóstolo. Ele sabe o que ele está falando. Nós, como pastores, já fomos muito ajudados por pessoas que deram muito de si no ministério. Mas, como pastores, nós sabemos que eles funcionam, eles energizam ali enquanto estão. Eles não são duradouros. Eles realmente trabalham. Você pode contar, olha, cadê? Aí chega um outro irmão que era de outra. Cadê aquele irmão? Ele se destaca diante de outras pessoas de outra igreja e fala: cadê aquele irmão? Aquele irmão estava sempre, onde você estava, ele estava, você ia evangelizar, ele ia, você ia orar, ele ia, você estava ali trabalhando na obra material da igreja, ajudando um pedreiro, ele estava junto, o cara era parceiro, ele realmente era, como diz aí fora, pau para toda obra. Mas cadê ele? Oh, irmão, ele era útil e cooperador enquanto ele estava. Ele não tinha firmeza, ele não tinha estabilidade. Olha, irmãos, eu quero dizer que
a gente conhece pessoas que vestem a camisa do trabalho e do reino de Deus junto com a gente. Nós conhecemos. Eu conheço. Eu tenho um pouco de experiência já no reino de Deus. Eu sei quem são as pessoas que vestiram a camisa, que abraçaram a obra, que estão junto com você. E sei aquelas que também a qualquer momento podem te deixar. Agora, uma coisa muito impressionante na pessoa do apóstolo Paulo é que ele fala para Timóteo: vem depressa, mas traga logo os livros. Traga os livros. Paulo queria estar por dentro do que estava escrito. Nós sabemos que para adquirir um pergaminho naquela época tinha que ser rico. Algumas pessoas, inclusive, deixa eu abrir esse parêntese aqui só para dizer para vocês, algumas pessoas acham, por exemplo, em Atos capítulo 17, que os bereanos, eram mais nobres porque confirmavam nas escrituras se as coisas eram assim. Então, as pessoas dizem assim, está vendo, os bereanos, eles iam lá e confirmavam na escritura. Por que Lucas usa a palavra mais nobres? Porque eles eram mais ricos, eles tinham mais dinheiro, eles podiam comprar pergaminhos, eles podiam adquirir pergaminhos escritos a lei de Moisés, escritos os salmos, escritos os profetas. Então, quando Paulo pregava na sinagoga de Bereia, os bereanos, por serem nobres, ricos, eles acompanhavam e diziam, é isso aqui que Paulo está dizendo. Mas, infelizmente, vou dar uma notícia para vocês. Os judeus bereanos, porque quando a gente fala bereano, todo mundo pensa que é gentil, Não. Toda cidade que Paulo pregava, ele pregava primeiro numa sinagoga de judeus. Mesmo sendo em Bereia, fora de Israel, quem estava lá dentro era judeu. E judeu rico que podia comprar pergaminho e acompanhar o que Paulo pregava. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. Quando eles conferiam e viam que a Escritura realmente dizia o que Paulo estava dizendo, que Jesus era o Messias, eles fechavam aqueles pergaminhos e iam bater em Paulo. Vamos bater neste homem, porque este Jesus que ele está pregando não pode ser o Messias que está falando. Eles não tinham como negar. Os argumentos de Paulo interpretando eram verdadeiros, mas eles, como judeus, não queriam aceitar Jesus como Messias. Então o que a Bíblia diz? Os bereanos bateram em Paulo. Aí todo mundo, irmãos, vamos ser bereano. Eu não vou ser bereano, não vou bater em quem prega o evangelho. Agora, leia a carta aos Tessalonicenses. O que Paulo diz aos Tessalonicenses? Ele fala, muito me alegro, porque quando cheguei até vós, vós recebestes a nossa palavra como sendo de Deus e não nossa. Eles não iam confirmar, mas diziam, é a palavra de Deus. Eu quero ser um Tessalonicense, não um bereano. Eu quero receber a palavra como de Deus e não ficar criticando e dizer, não, agora eu não recebo. Não. Totalmente o oposto de tudo que a gente já ouviu, não é? Mas esqueça isso, nós estamos pregando sobre o Demas aqui. É só uma instrução para você. Leia novamente Atos 17 quando você chegar em casa. Então, você conhece. Você sabe quem são as pessoas que vestiram a camisa, que estão. Há pessoas que vão te abandonar. Paulo diz assim, Timóteo, traga com você os meus livros. Eu quero estar a par, porque quando ele foi preso essa segunda vez, ele não teve tempo de pegar nem sua roupa de frio, nem sua capa. Ele pede para Timóteo trazer, porque ele deixou em Troade, na casa de um homem chamado Carpo. Traga meus livros, eu quero ler, eu quero estar mais profundo com a palavra de Deus. Você sabe que crente que lê Bíblia, crente que lê a palavra de Deus, ele tem mais estrutura. Estava conversando com o irmão aqui antes do culto, ele me dizendo, estava lendo a palavra, Filipenses, aquilo tocava em minha alma como se fosse escrito para mim. É assim, lemos a palavra de Deus assim, desta forma, como se fosse para nós, e de fato é para nós. Agora, outras pessoas você sabe que vão fugir, umas vão ficar ao seu lado, vão envelhecer com você no ministério. Tem muitos Lucas que vão ficar cuidando de você, até na sua saúde física. Tem muitos Titos, como ele cita aqui, Tito foi para Dalmácia, Crescente foi para a Galácia, Tíquicos, enfim, há pessoas que você sabe que pode enviá-las para o ministério, seja missionário, evangelístico ou pastoral, mas infelizmente também há os Demas. Você recebe muita ajuda de Demas, mas não pode confiar que eles estarão permanecendo com você. Eles são obreiros, eles são cooperadores,
Eles trabalham junto com você. Eles ajudam sim. Pastor, preciso de oferta? Está aqui. Preciso de construção? Estou junto. Pastor, preciso de evangelizar? Estou. Mas você não pode contar com eles. Até o fim, não. Esta é a primeira etapa de Demas. Demas, ele ganharia o cargo de pastor em qualquer igreja. Mas Paulo sabia quem ele deveria consagrar ou não. Olha Timóteo, o oposto de Demas, um rapaz tímido, um cara solteiro, jovem, mas que Paulo olhava para ele e via uma fé viva, uma fé operante. Paulo via em Timóteo uma fé inabalável. E Timóteo, às vezes com a timidez dele, Paulo diz, desperta o dom que há em ti, rapaz. Você não lembra que eu coloquei minhas mãos sobre você no dia da consagração? Levanta, rapaz, desperta. Paulo chama por 2 vezes, na primeira carta, capítulo 4, 14, e na segunda, capítulo 1, verso 6, ele chama Timóteo para um despertamento espiritual. Timóteo corria o risco, Demas não. Demas está lá, trabalha, todo mundo que olhasse para Demas, por que esse cara não é um apóstolo? Por que esse cara não é um pastor? Está lá Timóteo, aquele menino lá que nem sabe falar direito, está todo tímido, não sei o quê, é pastor da igreja em Éfeso, mas está aqui, ó. Cadê? Ninguém consagra Demas? Demas teria espaço em qualquer igreja hoje, porque era um colaborador, era um cooperador, tudo que o pastor fazia ele estava junto. Mas acontece uma coisa, é a segunda que nós vamos ver sobre este homem, o amor ao presente século. A segunda coisa que aconteceu com Demas, Paulo diz para Timóteo, tendo amado o presente século. Eis aqui um ponto muito debatido entre os intérpretes. Para eu trazer esta mensagem hoje para os irmãos, estava falando com o Wesley, eu não assisti nenhuma pregação, eu sei que tem muitas pregações sobre Demas, mas eu falei, vou ao texto grego, no texto original, vou traduzir, vou realmente estudar, fazer a exegese, colocar verbo por verbo, tempo, voz e modo, e saber o que Paulo está dizendo aqui. Depois eu vou aos comentários, estas coisas, mas assistir nenhuma pregação. E aqui é um ponto muito debatido, porque depois, quando fui olhar nos comentários, muitos intérpretes não entram em acordo sobre o que aconteceu a Demas, neste verso que Paulo diz, amou ou tendo amado o presente século. O que isso significa? Alguns dizem que foi apenas uma atração material, outros dizem que ele foi apenas para interesses pessoais, como casa, família, trabalho, né? Voltou para Tessalônica ou foi embora para Tessalônica. Outros dizem que foi um interesse realmente mundano. Seja como for, não é em vão que o apóstolo Paulo diz o seguinte, preste atenção agora. Estas são as partes que alguns irmãos dizem assim, eu não entendo que o pastor Cleilson prega, porque ele fica falando grego e não sei o quê. Presta atenção que você vai entender. E não é para você falar grego, é para você entender como está escrito. Paulo diz primeiro, tendo amado. O verbo no grego, e isso você não precisa saber, eu vou dizer e explicar o que é. O verbo no grego é um aoristo particípio ativo. O que isto significa? Aoristo é o passado. No grego não existe o tempo passado, como no nosso português, o verbo passado, pretérito, não. No grego é o aoristo que chama. Portanto, Paulo usa o verbo no aoristo, que é passado, particípio, que para nós funciona como gerúndio, que é o NDO, tendo, né? Amando, correndo, terminando em NDO, é o gerúndio para nós. Para o grego é particípio. E ativo, quer dizer, ele próprio tomou essa decisão. Demas mesmo tomou a decisão, a voz é ativa, não é voz passiva. Então isto quer dizer o seguinte, em resumo, agora isso você precisa guardar. A ação dele foi provinda do seu próprio coração, foi feita no passado como algo definido. É isso que significa tendo amado. A Bíblia não foi escrita com palavras soltas e vamos escrever de qualquer jeito. O Espírito Santo conduziu, inspirou cada palavra para que ela tivesse um significado muito especial para os leitores. Portanto, não é à toa que Paulo colocou assim, tendo amado. Porque foi uma ação espontânea, voluntária de Demas. Ele que quis amar. E ele fez isso uma vez, de uma vez por todas. Aoristo significa isto no grego. E olha que a palavra amado aqui, ou o verbo amor, né, o verbo amar, é realmente do verbo agape.
Nós sabemos que há outras palavras para o amor no grego, mas Paulo utiliza a palavra agape. Isto quer dizer que Demas teve um amor extremo pelo presente século. Não foi uma simples atração, não foi algo cordial, como o amor filos, filéu, né? Ele amou o mundo. Não, é agape. Paulo usa aqui o amor que geralmente é usado para amor espiritual, amor a Deus. Paulo usa que ele amou o mundo. Você imagina, irmãos, amar o presente século com amor agape. É isto que Paulo coloca para Timóteo. Ele avisa Timóteo: este homem amou, ele tendo amado, está falando do amor agape. Foi algo que realmente, irmãos, mexeu com todas as estruturas de Demas. Ainda, Paulo diz que ele amou o quê? Como é que está na sua Bíblia? O presente século. Sabe o que isso quer dizer? A era presente. Paulo havia dito aos romanos, como foi lido aqui hoje pelo presbítero Wes no início do culto, ele diz: não vos conformeis com este século. A palavra grega é a mesma, século, aion. E Paulo diz que ele amou. Demas não apenas se conformou com este aion, ele amou, ele teve um agape por este aion, por este século. Ele se envolveu profundamente. Aparentemente não seriam coisas normais e corriqueiras que algumas pessoas dizem, ainda que isso fosse um prejuízo ministerial. Você, como pastor, pode ter um prejuízo ministerial quando alguém, por exemplo, muda de cidade, não é? A gente teve muitas perdas aqui na Igreja Missionária Volta de Cristo, por exemplo, com pessoas que se mudaram, elas foram para outras cidades. É prejuízo para nós ministerialmente? Claro que é. Mas você vê, estas pessoas foram por outras razões, razões pessoais, razões de saúde, razões psicológicas, enfim. Mas quando Paulo diz, por exemplo, voltando aqui, no capítulo 2, 2 Timóteo, quando Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 4, ele fala assim, olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Quando Paulo diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, ele usa a palavra vida no grego bios, de biologia, que todos nós sabemos que é a vida terrena. Mas agora, para falar de Demas, Paulo usa uma outra palavra que tem relação com o mundo espiritual. Ele não diz as coisas desta vida biológica, ele fala aion. Aion, irmãos, é uma palavra que sempre está designada ao mundo espiritual. Demas teve um amor a um mundo diferente, a um século mundano, e diz que esta era presente, o século presente, né? Isto é, daqueles dias, dá a entender que Demas estava atrás da moda, daquilo que era um fenômeno do momento. A palavra grega significa agora, atualidade. Ele amou o século de agora. Demas teve um amor por umas coisas que estão acontecendo agora. Não tem umas modas que as igrejas inventam? E aí o povo vai atrás, eles amam o presente século. É mais ou menos isto. E Paulo está dizendo, ele amou estas coisas, o presente século. O que está acontecendo agora? Os irmãos entendem isto? O que está acontecendo agora? E o que acontece com muitos crentes que trabalham no reino de Deus? Eles correm esse risco de ficarem enamorados com o presente século. Se eles se esquecerem de quem são e para onde estão indo, eles ficarão encantados com as atrações que passam diante dos seus olhos neste mundo. Nós já falamos sobre como somos peregrinos aqui nesta terra. Peregrinos não se encantam com as ilusões do período da sua jornada, senão ele perde o rumo para onde está indo. Peregrino não forma casas fixas, eles moram em tendas. O autor aos Hebreus deixa isso claro até com Abraão. Ele fala, olha, Abraão tinha promessa de ter a terra toda na mão dele. No entanto, ele viveu como peregrino, habitando em tendas com Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Por que Abraão não tomou posse da bênção? Por que Abraão, quando Deus disse, toda a terra é tua, ele, tomo posse? Por que ele não fez isto? Porque ele olhava para a cidade futura. Ele olhava para a cidade celestial, cujo arquiteto é Deus.
A minha esperança não está neste mundo, está lá na glória. E é isto que Abraão olhava. Agora os crentes não, tudo que passa eles, ai pastor, vamos fazer isso na igreja, você viu agora, a igreja fulana está fazendo, a igreja não sei quem está... Irmãos, para meu amigo, olha Demas, cuidado para não amar o presente século, cuidado para não amar a moda passa, daqui a pouco vem outra. Se nós vamos nos satisfazer com moda, nós precisamos ter muito dinheiro. E o reino de Deus não fica com muito dinheiro sendo gasto em moda. O reino de Deus, se tiver muito dinheiro, é para investir no próprio reino. É para evangelizar, é para trazer vidas, é para mandar para missões. É para o evangelho de Deus ser conhecido e não ficar satisfazendo cobiças e curiosidades de pessoas que querem uma igreja da moda. Mas ainda neste ponto da caminhada é possível retornar. Pode-se com muita humildade abrir os olhos para as realidades espirituais, fazer as devidas comparações deste século com o século futuro, que é o que nos espera, e você chegar a conclusões sólidas espiritualmente. Observe que no verso 8, está em 2 Timóteo, olha o capítulo 4, verso 8, olha o que Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a quantos amam a sua vinda. Paulo também aqui no verso 8, ele usa a palavra agape. A pergunta de Paulo aqui é um contraste entre o verso 8 e o verso 9, e o 10. Ele fala assim: Timóteo, você ama a vinda de Jesus ou o presente século? O contraste está aqui. Quem é que você tem amado? Agora veja, Paulo usa o mesmo verbo amar, que é com agape, porém o tempo, como eu disse no grego para os irmãos que lá, era aoristo, no caso de Demas, ou seja, uma ação de uma vez por todas, eu amei, pronto, acabou. Agora aqui Paulo usa o tempo perfeito. No grego, no português não existe o tempo perfeito, existe passado, presente e futuro. No grego existe um tempo chamado tempo perfeito. O que quer dizer o tempo perfeito? Significa uma ação passada que tem efeito no presente. Então, quando Paulo diz todos quantos amam a vinda de Jesus, ele está dizendo todos quantos amaram e que este amor continua tendo um efeito até Jesus voltar. Esta é a palavra, o verbo que ele usa. Infelizmente, há muitos crentes que já trabalharam para o Senhor, mas não amaram a vinda dele, e sim os modismos da atualidade. Que tipo de crente é você? Você ama a vinda de Jesus ou ama a modinha? O que está acontecendo agora? No meio gospel. No meio gospel, se você for pesquisar, você vai ficar assustado. Tem tudo quanto é tipo de culto. Tem o culto das novinhas, tem o culto da cerveja gospel, tem o culto, todo tipo de culto, culto rave, culto retrô, culto rave. O que é rave? Não sei, mas tem. Enfim, se a gente for falar aqui, tem várias coisas que nos assustam, porém, lembra o que eu disse para os irmãos? Para as próximas gerações não vai assustar mais. Todo mundo vai achar que é normal. Aliás, eles vão se assustar se você não fizer. Tem uma igreja besta ali que não faz nada disso. Os caras, então larga esse povo para lá. A pergunta é, o que você ama? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ou o presente século? Finalmente, o que aconteceu a Demas? Abandono e desamparo. A terceira etapa na vida de Demas é que ele abandonou Paulo ao desamparo, conforme traduziu Perry. O termo significa deixar para trás, deixar em apuros, desertar. Veja, irmãos, que Paulo nesta carta, na segunda carta a Timóteo, por 2 vezes ele usou a figura de soldado. No capítulo 2, verso 4, e também aqui no capítulo 4, verso 7. Ele usa por 2 vezes a figura de um soldado, combati o bom combate. E ele diz lá no capítulo 2, 4, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida. Imagina, para Paulo estar usando aqui uma carta com a simbologia de um soldado que luta pelo reino de Deus, e de repente ele diz que Demas o abandonou, ele está falando que Demas o quê? Desertou na batalha.
Demas deixou Paulo sozinho na peleja. Não se sabe a razão que ele foi para Tessalônica. Essa cidade, Tessalônica, foi para lá que Demas foi. Sabe quantos habitantes tinha Tessalônica na época de Paulo? 200.000 habitantes. Na época de Paulo, Tessalônica era o dobro de Vilhena. Isso no primeiro século. Ela era chamada naquela época a mãe de toda a Macedônia, devido à sua atividade política e econômica. Paulo não diz exatamente o que chamou a atenção de Demas para este lugar, mas antes mesmo de ir para Tessalônica, Demas amou o presente século. Antes de ir para um lugar, ele amou um ambiente. Antes de se mudar geograficamente, ele já tinha mudado o coração espiritualmente. Este é o grande problema. Talvez como Ló, os seus olhos se deleitaram com as campinas verdes do Jordão e não conseguiam enxergar além disso. Ló ficou tão encantado com as campinas do Jordão que ele não viu o que Deus via. Os homens de Sodoma eram maus, eram terríveis pecadores diante do Senhor. Quando você se encanta com o presente século, você não consegue ver a maldade que existe por trás dele. Quando você se encanta com o mundo, você não percebe que ele jaz no maligno. Quando você se encanta com as coisas passageiras, você perde aquilo que é eterno. O grande problema de quem flerta com o mundo é que, não havendo em tempo hábil arrependimento, o seu destino será deserção. As atrações do século presente fazem o crente antes funcional e energético perder a farda. Ele era um homem de trabalho, um cooperador, ele era um homem ativo na obra, na seara, mas ele perde a farda, ele abandona, ele fala: pastor, luta sozinho aí, meu negócio aqui é outra coisa agora. Não, mas o cara está lá, não, eu estou contigo e não sei o quê, e depois some. O cara some, desaparece, fala: e aí, meu irmão? Não, já te abandonei, já estou em outra, tirei a farda, já entreguei as armas. Queridos, eu gostaria de pedir a nós todos hoje, se nós devemos pensar se temos abandonado o nosso irmão, um verdadeiro soldado na guerra espiritual. Os amores seculares têm sido capazes de desviar o nosso foco de um verdadeiro trabalhador. Como é que estamos na obra, no reino de Deus? Talvez não como Demas, que pelo texto grego foi muito fundo neste mundo, mas de que maneira nós temos enxergado este mundo em que nós vivemos? Tem sido atrativo? Tem sido cômodo? Tessalônica tem sido como Sodoma para nós? Entre aspas, Paulo pode contar com você? Ou ele tem que chamar um Timóteo porque você largou Paulo? Timóteo, vem ter comigo depressa porque Demas me abandonou. Eu preciso de um cara aqui. Eu estou sozinho, só Lucas está comigo. Demas dizia, fazia, acontecia, mas teve um problema com ele. Ele se encantou com as coisas deste mundo. Será que os obreiros da seara de Deus não podem mais contar com você porque viu que você foi um soldado abatido por ter desviado o foco? Você continua amando a vinda do Senhor ou tem amado o presente século? Você será um contínuo trabalhador ao lado dos servos verdadeiros do Senhor ou será um desertor? Você conhece alguém que já amou o mundo e continuou fiel ao Senhor? Conhece alguém assim? Não, fulano ali ama o mundo, hein? Vamos respeitar, o cara ama o mundo, mas ele é fiel ao Senhor. Conhece? Eu não conheço ninguém. Então, queridos, a deserção é o abandono. A deserção é dizer assim: olha, não conte mais comigo. E no reino de Deus, nós não lutamos sozinhos. As pessoas olham: é pastor, é fulano, é presbítero, é obreiro, é não sei o quê. Não precisa de mim. Precisa, irmãos. Precisa. Ano passado, não sei se os irmãos, em 2017, 18, né? 2 anos atrás, de 2 anos para cá, o número de pastores depressivos, suicidas, aumentou consideravelmente. Era uma coisa que você raramente ouvia falar: pastor suicida não sei aonde.
E este número aumentou consideravelmente de 2 anos para cá. Não só aqui no Brasil, Estados Unidos também, outros países. E agora você vê o apóstolo Paulo, né? No fim de sua vida, um homem que deu 30 anos de sua vida, porque ele se converteu 28, 29 anos de idade e morreu perto dos 60. Então, 30 anos, 31 anos de sua vida dedicado ao ministério. Do jeito que ele conta lá. Varada, chicotada, pancada, apedrejamento, de modo que puxaram Paulo desmaiado, teve como morto. Os irmãos acharam que ele tinha morrido. Puxaram Paulo quase morto. Um homem que viveu a obra de Deus assim o tempo todo. Aliás, Jesus já tinha avisado a ele: Paulo, toda cidade que você pregar meu nome, você vai apanhar. Mas eu tenho chamado você para pregar meu nome de cidade em cidade. Você acha que eu ia? Eu ia apanhar na primeira e ficar ali mesmo. Se quiser me bater, vai ser os mesmos caras. Paulo, ele terminava de apanhar aqui e já ia para outra cidade. Ele sabia que esperava ele lá. Os judeus iam lá. Até os judeus de lá, que nem sabiam nada de Paulo, os judeus de cá, que já tinham batido nele, iam lá para contar para os outros, para bater também. E ele ia de cidade em cidade. Ele fala assim: olha, irmãos, eu sei o que me aguarda de cidade em cidade. Agora veja, irmãos, um homem desse termina seus dias numa prisão fria, escura e lamacenta. E você sabe o que ele fala para Timóteo? Ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém compareceu. Cadê os outros apóstolos? Cadê Pedro? Cadê João? Cadê Tiago, irmão do Senhor? O outro já tinha morrido, mas cadê Tiago, irmão do Senhor? Cadê os apóstolos? Cadê os irmãos? Cadê a igreja que Paulo havia fundado? Os pastores de cada igreja que ele havia fundado? Ele está sozinho agora. Você acha que você vai terminar o seu ministério com glória, com louvor? Você acha que, não, eu fiz um grande trabalho, eu vou morrer como um grande missionário, meu nome vai estar nas páginas da internet, eu terei filmes a meu respeito. Paulo, ele teve o abandono de todos. O problema de Demas não é só que ele abandonou Paulo, é que ele amou o mundo. E eu encerro com as palavras do apóstolo João, que diz, e Tiago também. João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já parou para pensar sobre isso? Só para finalizar aqui, você sabe qual é o discurso do mundo? O mundo diz assim: olha, Deus ama a todos. E você quer saber, muito crente acha que isso é verdade. O mundo dizer isso, não tem problema, deixa o mundo falar o que ele quer. O mundo fala o que ele acha. Eles não têm entendimento das coisas do Espírito. Paulo já tinha dito isso em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O mundo pode falar o que ele quer. Agora eu vou acreditar no que o mundo diz? O problema é que tem crente que crê nisso. Tem crente que acredita nisso. Deus ama a todos. Pronto. E ele vive nessa ilusão de que Deus ama a todos, mas ele não ama a Deus. E a maior prova de que Deus me ama é quando eu o amo. Porque 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No capítulo 4, verso 10 de 1 João, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e deu seu Filho pela propiciação dos nossos pecados. Você sabe o que isso significa? Jesus morreu. Jesus sofreu. Ele sentiu dores terríveis, excruciantes. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Você sabe o que isso quer dizer? Não é um Marte que vem aqui e por uma ideologia vai lá e morre e todo mundo bate palma depois. Não, é o escândalo da morte de Jesus, é o tropeço desta morte. É um homem que foi para a cruz voluntariamente. Ele não foi para a cruz porque os homens o pegaram e o levaram. Ele foi porque ele quis. Ele disse em João 10,17: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Você já reparou no texto de João, quando diz que Jesus morreu, como é que foi? E diz que ele, tendo dado um grande brado, inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os homens crucificados faziam o contrário. Primeiro eles rendiam o espírito, depois inclinavam a cabeça. Ele soltava o último suspiro,
e a cabeça caía. Jesus não. Jesus, ele deu sua vida. Não tiraram dele, ele deu. A Bíblia diz, inclinou a cabeça, aí depois ele rendeu o espírito. A cabeça dele não caiu porque ele morreu, não. Primeiro ele inclinou a cabeça, depois ele deu a vida. Ele fez voluntariamente. Jesus não é um Marte. Jesus não é um cordeiro do Antigo Testamento que as pessoas ficavam pisando o sangue dele. Não pise o sangue de Jesus. Ai daquele, diz Hebreus capítulo 10, não pise o sangue do Filho de Deus, não o exponha ao vitupério, não exponha o Filho de Deus à vergonha pública, ele já foi exposto. Ele já foi exposto à vergonha. Agora o que nós estamos fazendo e vemos muitas vezes acontecer, são pessoas expondo o Filho de Deus, pisando o sangue, dizendo, Deus ama todos, está tudo de bom, mas você ama Deus? E Jesus diz, aquele que me ama guardará as minhas palavras. E Tiago diz bem assim, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Que o Senhor nos livre de ser Demas. Paulo amava a vinda do Senhor, Demas amava o presente século. Quem é que nós amamos? Tem pessoas que falam, não, eu já fiz minha parte com Deus, agora posso fazer as minhas vontades. Paulo disse que nenhum de nós vive para si. Eu não vivo para mim, você não vive para você, nós vivemos para Deus. E quem vive para Deus, vive para fazer a sua vontade. Porque o mundo passa, suas cobiças também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.